Muito bem, vamos avançar. Eu quero compartilhar uma palavra que a gente compartilhou hoje de manhã, no primeiro culto, que está em Gênesis, no capítulo 9, os versos 14 e 15. Preste muita atenção nessa introdução. Gênesis 9, 14 e 15 diz assim: acontecerá que quando eu trouxer nuvens, é o Senhor falando com Noé, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco-íris, diga aí arco-íris, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por tudo até aqui. Obrigado por esse privilégio que nós temos de louvar o Teu nome com cântico, de adoração, de louvor. Obrigado por esse privilégio de investirmos no Teu reino, para que o Evangelho se expanda na terra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Revela a Tua palavra no nosso coração, nos desafia. Fala com cada um de nós nessa noite, Senhor, de uma forma que cada um possa aplicar essa palavra na sua história, na sua vida, no seu desafio. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Então, irmãos, logo depois do dilúvio, vocês sabem, vocês já leram o Gênesis, a partir do capítulo 7 até o 10, é a história do Noé. Então, depois que acaba ali o dilúvio, que eles vão descer da arca, aí a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com o Noé. E como símbolo dessa aliança, como se fosse um memorial, ele coloca um sinal no céu, o arco-íris, não é? Então o arco-íris não era só um sinal para aquela geração do Noé, mas ele fala inclusive que aquele sinal, o arco-íris, é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós para perpétuas gerações. Diga perpétuas gerações. Então, irmãos, tem a ver conosco essa aliança, tem a ver conosco esse sinal, esse símbolo, o arco-íris. Então, o que eu quero te mostrar hoje à noite? Que o arco-íris aparece 3 vezes na Bíblia. Olha só que coisa interessante. Quantas vezes aparece o arco-íris? 3 vezes. E é interessante que sempre que o arco-íris aparece na Bíblia, ele aparece relacionado com a tempestade. Olha que coisa legal. Fala que, então, o arco-íris aparece ou depois de uma tempestade, como foi o caso do Noé, apareceu depois da tempestade, não é? Ou ele aparece durante a tempestade. Nós vamos aprender com Ezequiel como que a gente tem que lidar com esse arco-íris que aparece durante a tempestade. E depois a gente vai aprender com João, quando o arco-íris aparece antes da tempestade. Quem está comigo aqui? Diga assim comigo: depois da tempestade, durante a tempestade, antes da tempestade. Não é? Então, o meu tema com vocês hoje à noite, inclusive, é foque no arco-íris. Porque o ensino que o arco-íris dá sempre é o seguinte: não foque na tempestade, mas foque no arco-íris da promessa de Deus. Então não é para a gente ficar vislumbrado com a tempestade que a gente passou, que a gente está passando, ou que a gente vai passar no futuro. Não é para a gente ficar preocupado com essa tempestade que virá. Não, é para a gente focar no arco-íris da promessa. Amém, queridos? Então eu quero te mostrar aqui, então, essas 3 coisas. Então, em primeiro lugar, o arco-íris depois da tempestade. Grita aí comigo: o arco-íris depois da tempestade. Olha só o que diz aí, então, Gênesis 9,16. O arco-íris estará na nuvem. Vê-lo-ei, Deus falando, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então Deus está falando com Noé o seguinte: olha, Noé, está lá o arco-íris. Aí olha o que ele vai falar, é muito forte essa palavra. Ele fala assim: quando o Senhor vê o arco-íris que eu coloquei lá, eu vou lembrar da aliança que eu fiz com você. Irmão, Deus precisava de um arco-íris para lembrar da aliança que ele fez com o homem? Deus precisava ver o arco-íris para ele cumprir o que ele prometeu para o homem? Não, mas isso é para o Noé, isso é para nós. Noé, toda vez que você olhar para o arco-íris, você tem que lembrar da promessa e não ficar pensando na tempestade que você viveu. Então isso aqui é uma chave, irmãos, porque eu vejo que muita gente ficou lá no passado. Olha, eu converso com muita gente, meu trabalho é conversar com as pessoas, não é? E eu vejo o quanto que as pessoas são presas no seu passado ruim, na sua tempestade. Elas estão lá contando a mesma história há décadas.
há décadas, aquela mesma história ruim que elas passaram com o pai, com a mãe, com o tio, com não sei quem, aquela tragédia, ficaram na tempestade. Então é interessante isso, irmãos, que Deus ensina para o Moisés. Ele diz: olha, Moisés, para o Noé, não foque na tempestade, foque no arco-íris. O que é o arco-íris? É a promessa de que nunca mais a terra seria destruída da mesma maneira. Quem está me entendendo? Que nunca mais a terra seria destruída com uma tempestade. Então, olha só, que coisa interessante. Quem sabe quantos dias o Noé passou na arca? A Bíblia fala, quem sabe? Irmãos, 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Olha só. 375 dias o Noé passou. Irmão, vocês podem imaginar o quanto foi difícil aquele negócio? Tá, tudo bem, lá fora está morrendo todo mundo, está pior, com certeza. Mas 1 ano preso dentro de um barco de 450 metros quadrados, irmão, cheio de bicho. Pensa bem. Olha, eu fico imaginando o cheiro daquela arca. Eu fico imaginando a quantidade de sujeira que o Noé e os 3 filhos dele, e as noras também, né? A mulher do Noé também, todo dia tinha que jogar fora da arca. Irmão, que tribulação, aquilo era uma prisão terrível. Já pensou 1 ano sem tomar banho? Né? Foi muito difícil. Agora, irmãos, interessante, o Noé teria muita história de tragédia para contar. Ah, como foi difícil a vida para mim. Foi muito difícil naquela arca, aquela prisão, aquela tribulação, aquela tempestade, a gente via os corpos passando em volta da arca, ameaçando a gente, aquele fedor terrível. Irmãos, mas Deus falou para ele: Noé, te liga no arco-íris, te liga na promessa, te liga no que eu prometi. Irmão, o que Deus estava falando para ele? Noé, acabou a tempestade. Acabou o dilúvio, foi difícil, mas agora você tem que focar no arco-íris. Quem tá comigo aqui? Amém, queridos? Então, é interessante que, olha só que coisa interessante, o arco-íris foi colocado no mesmo lugar de onde veio a tribulação. De onde veio a tribulação? Das nuvens, da chuva, não é? E no mesmo lugar aonde veio a tribulação, a chuva que matou um monte de gente, que foi muito difícil para o Noé, que trouxe recordações terríveis para o Noé, irmãos, daquele mesmo lugar veio o arco-íris. O que isso significa? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que do mesmo lugar de onde veio a tempestade, surgirá um arco-íris da multiforme graça de Deus. Sabe, o arco-íris, ele representa isso, a multiforme graça de Deus, né? Todas as cores do espectro, aleluia, coisa mais linda, não é? Então, o Isaías diz que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. É nisso que você tem que focar. Você tem que focar no arco-íris e não na tempestade que você viveu lá no passado. Já acabou. Eu estou falando de quem já passou. Não estou falando de quem está passando. A gente vai falar de quem está passando, mas se você já passou pela tempestade, quem já passou por uma tempestade aqui muito grande? Deixa eu ver. Uma tribulação, foi muito difícil. Muito difícil. Quem já passou? Deixa eu ver. Não é? Eu quero dizer uma coisa para você. Ei, acabou. Acabou, passou. Então não fica lá, não fica fazendo um quadro dessa tribulação, não é? Não fica idolatrando essa tribulação. Acabou. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Foque no arco-íris, não na tempestade. A Bíblia diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso arco-íris, amém, queridos? É para isso, é nisso que nós temos que focar e não nas coisas ruins que nós vivemos no passado, ok? Então a primeira coisa é isso, não é, que eu quero mostrar para vocês. Então, qual que é a primeira coisa aqui? O arco-íris depois da tempestade. Então, já passou pela tempestade? Então, foque agora no arco-íris. Já acabou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, a segunda coisa aqui que eu quero te mostrar, então. O arco-íris durante a tempestade. Talvez você esteja passando agora pela tempestade. Olha o que diz aí Ezequiel 1:28. Como o aspecto do arco-íris, o Ezequiel, que está tendo uma visão,
Como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Então olha só, irmãos, o Ezequiel está tendo uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, e ele vê um arco-íris. É a segunda vez que aparece na Bíblia o arco-íris, não é? Ele vê o arco-íris, mas ele vê o arco-íris no meio de uma tempestade. Olha o que o Ezequiel está vivendo, irmãos. Ezequiel 1:1, que é o contexto dessa visão, que vem, acompanha comigo. Estando eu no meio dos exilados, diga exilados. Estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, isso é uma tempestade terrível. Sabe o que é o exílio? O exílio é o atestado da derrota de uma nação. Então, quando uma nação entrava, invadia outra nação e conquistava aquela nação, eles capturavam todo mundo, todos os moradores daquela nação. Então foi assim que eles foram capturados, aqui que Israel foi capturado pelo inimigo, e foram levados para o exílio como escravos. Irmão, terrível, eles estão derrotados ali, eles são prisioneiros de guerra, eles são escravos, não têm direito a nada. O que eles tinham de bens, as casas e tudo mais, ficou para trás. Eles não têm mais direito à família, um filho foi levado para um lado, outro filho para o outro. Irmãos, quem concorda que isso é uma grande tribulação? O cara está lá, ele não sabe onde é que está a esposa dele, ele nem tem mais esposa, talvez a esposa já foi levada para um outro senhor, um outro dono, ele está sozinho ali. Irmão, o Ezequiel está vivendo isso, e ele vê um arco-íris da glória de Deus, no trono de Deus, no meio da sua tempestade. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está vivendo agora a sua tempestade, a sua dificuldade, a sua tribulação, você não tem que ficar focado nisso. Sabe, irmãos, o que a gente foca, a gente expande, né? Então, se olha, aqui eu consigo ver vocês ainda, mas se eu focar nesse livro, acabou, eu só vejo ele. Então, se eu focar no meu problema, na minha tribulação, é só isso que eu vou ver. Entende o que eu estou falando? Então foque na promessa de Deus, você tem que buscar a promessa de Deus. Eu acho muito tremendo o apóstolo Paulo, né? Porque ele está vivendo uma tempestade, olha só, ele está sendo levado como prisioneiro para Roma para ser julgado. Se ele for condenado, ele vai morrer. Já é uma tribulação isso, não é? Aí ele está lá num barco com 276 entre tripulantes e passageiros, ele está preso, a Bíblia diz que ele está preso com os pés e as mãos. Ele é um prisioneiro naquele navio. Aí a Bíblia diz que veio uma tempestade tão terrível que por 14 dias eles não viram a luz do sol, escuridão completa. Eles perderam a esperança, os próprios marinheiros experientes perderam tanto a esperança de salvamento que eles pararam de comer. Por quê? Por que eles pararam de comer? Para eles ficarem fracos, na hora que virasse o navio, eles não tivessem que lutar, já morria logo. Olha só, desistidos. Irmão, o apóstolo Paulo ali no meio daquele barco, assume a liderança do navio. Ele fala, pessoal, fica todo mundo tranquilo. Olha o que ele vai dizer, ele fala assim, agora eu vos aconselho, tenham um bom ânimo, não desanimem, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, olha a promessa, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Enquanto você não chegar em Roma, você é imorrível, nem sei se tem essa palavra, mas irmãos, sabe o Paulo, em vez dele ficar focado naquela tempestade como todo mundo está, todo mundo só está pensando na tempestade e pensando em tirar a própria vida, eles não querem mais comer, perder o ânimo, focados na tempestade. O Paulo encontra um lugarzinho ali, irmãos, e ele vai orar, ele vai buscar uma palavra de Deus, ele está focado no arco-íris agora. O que é o arco-íris para ele? Paulo, não tenha medo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus lhe deu por sua graça todos quantos navegam contigo. Irmãos, ele se pegou nessa palavra, nessa promessa, nesse arco-íris, e ele não ficou focado naquela tempestade que estava ameaçando. Não parou a tempestade, tem alguém me entendendo aí? Não parou a tempestade, porque às vezes a gente ora, ai Senhor, resolve esse problema para mim, resolve esse problema, e o problema não resolve. Não é sobre isso, é no meio da tempestade, irmão, você ficar firme naquela palavra, naquela promessa de que tudo vai dar certo. Olha o que ele vai dizer para os caras que estão lá desesperados: senhores, não desanimem, porque eu confio em Deus, e acontecerá do modo porque Ele me disse. O que Ele me falou
vai acontecer, não é? Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei de uma situação nossa, minha e da Meila, que a gente viveu com um filho, né, na adolescência dele. Hoje está todo mundo casado, todo mundo tem filho, está tudo bonitinho, mas a gente sofreu tanto naquela época. Foi uma dor tão grande, foi uma tempestade tão inesperada, não é? Irmãos, e era vento para todo lado, escuridão, um turbilhão, as ameaças, foi muito difícil para nós. No meio daquela tempestade, eu lembro assim, eu nunca negocio o meu tempo a sós com Deus. Aconteça o que acontecer, eu acordo naquele mesmo horário, eu vou para a minha Bíblia, eu fico lendo a minha Bíblia, tiro aquele tempo de oração. Irmãos, o problema vai me esperar quando eu levantar. Eu sempre pensei assim, mas naquele dia não foi fácil, porque o barulho da tempestade era tão alto que quase que eu não conseguia ouvir o cicio suave de Deus. Tem alguém me entendendo? Irmãos, a tempestade pode parecer tão aterradora, tão barulhenta, tão negra, que você pode perder a conexão com o Espírito Santo. É muito perigoso isso. Mas ali eu estava ali concentrado, eu lembro que eu estava tentando ler, e vinha aqueles pensamentos, aquelas ameaças, e eu distraía na minha leitura, aí eu voltava, e sabe, aquela luta, quem já viveu isso? Aquela luta tentando ler, e tão preocupado, até que conectou, sabe? Conectou, eu comecei a fluir na minha leitura, e eu lembro bem, Deus me deu essa palavra em Isaías 65, 23, não trabalharás inutilmente, nem terás filho para a calamidade, porque eles são a herança bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com vocês. Irmãos, aquela palavra que chegou naquela hora, foi como o arco-íris no meio daquela tempestade. Sabe, agora eu tinha uma opção, porque eu só tinha a tempestade para focar até então. Agora eu tinha uma opção, eu podia focar nesse arco-íris, dessa palavra, dessa promessa de Deus para a nossa vida. Chamei a Meila, amor, nós não trabalharemos inutilmente, nós não criamos filhos para a calamidade, eles são a herança bendita do Senhor, eles estarão sempre conosco, vai dar tudo certo, já deu, vamos focar no arco-íris. Quem está me entendendo? Eu não sei o que é que você está vivendo, pode ser que não tenha nada a ver com o que eu vivi, você tem a sua tempestade particular, mas eu quero te dizer a mesma coisa, funciona, o mesmo princípio. Não fica aí idolatrando essa tempestade, focado nessa tempestade, só falando dessa tempestade, só pensando nessa tempestade. Procure ficar com Deus, procure buscar uma palavra, uma promessa. Essa palavra vai ser o seu arco-íris. Tem alguém me entendendo aqui? Cutuque esse crente que está aí do seu lado e diga: foque no arco-íris e não na tempestade. A terceira coisa para a gente terminar. Então, a tempestade, depois... Perdão, vamos de novo. Primeira coisa, a tempestade, o arco-íris, depois da tempestade. O que significa isso? O que significa isso? Ei, acabou. Viva o novo. Viva o arco-íris. Olha para o arco-íris, já acabou. Para de ficar contando a mesma história. Esquecendo das coisas que para trás de mim ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aleluia. Essa que tem que ser a nossa perspectiva certa. Qual que é a segunda coisa? Me ajuda aí. O arco-íris durante a tempestade. Então, em vez de você ficar aí maximizando essa tempestade, procure a promessa, procure o arco-íris da promessa. Busque o Senhor. Amém, queridos? E para a gente terminar, então, o arco-íris antes da tempestade, né? Interessante isso, porque, irmãos, isso fala sobre ansiedade, sabe? Isso fala sobre pré-ocupação. O que é a palavra pré-ocupação? É a gente se ocupar antes de acontecer o problema, né? Quer dizer, eu estou pré-ocupado, eu nem deveria estar ocupado agora, porque nem aconteceu nada disso, mas eu já estou ocupado. Isso é pré-ocupação, né? Então vamos ver aqui. Eu te falei que aparece 3 vezes essa palavra arco-íris na Bíblia, e todas as vezes ela está relacionada com tempestade, né? Então, ou aparece depois da tempestade, ou durante a tempestade, e aqui, antes da tempestade. Apocalipse 4:3. Olha só o que diz: e esse que se acha sentado é semelhante ao João tendo uma visão do Senhor. Ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante.
no aspecto a esmeralda. Pessoa, irmão, eu fico imaginando como que deveria ser esse arco-íris, né, que o João viu. Talvez ele era mais esverdeado, né? Talvez aquela parte verde do arco-íris ali fosse mais, né, mais evidente, porque ele fala que era meio parecido com a esmeralda. Mas enfim, escuta bem. Quando que o João está vendo esse arco-íris? Ele está vendo esse arco-íris no Apocalipse. O Apocalipse é o anúncio da tempestade que vem sobre a humanidade. Quem está comigo? Irmãos, e é uma grande tempestade. Quem já leu o Apocalipse aqui? Quem já leu? Né? Olha, pouca gente. Até eu dei uma dica de manhã, quero dar de novo. Eu já li vários comentários de Apocalipse, mas eu li há pouco tempo, há um mês atrás nós lemos um comentário, eu e a Meila, do Hernandes Dias Lopes, do Apocalipse. Irmão, de longe, o melhor que eu já li até hoje. Leia esse comentário, você vai entender melhor o Apocalipse. Mas olha só, o Apocalipse, então, é o anúncio de uma tempestade que virá sobre a humanidade. Não chegou essa tempestade ainda. Como que o João lidou com isso? Como que muita gente tem lidado com o futuro, com as coisas que virão? Tem gente apavorada. E não é para estar, eu quero te mostrar isso. Quem está comigo? Ei, foca no arco-íris, não na tempestade. Então, quando a gente vê o Apocalipse lá, né, fala os 7 selos, que o Cordeiro vai abrindo, né, vai quebrando os selos, e cada vez que ele quebra um selo, vem uma tragédia sobre a humanidade. Por exemplo, o segundo selo que ele quebra, aí vem um cavalo vermelho com seu cavaleiro, ele tem poder para trazer guerra ao mundo. Isso está acontecendo já. O quarto selo é o cavalo amarelo com seu cavaleiro, que ele tem o poder para matar de fome e de doenças 1/4 da humanidade. 1/4 da humanidade. O João está vendo tudo isso. Ele está vendo tudo isso que vai acontecer. Então, o 6º selo fala que o sol vai ficar escuro. Não vai mais ter luz do sol, não é? E a lua vai ficar vermelha. E as estrelas vão cair do céu na terra. Talvez uma chuva de meteoros, não é? Ali naquele contexto, pessoas estão pedindo para morrer. Por favor, eu quero morrer. Deus me mata. Pensa bem. Irmãos, isso é só o começo. Quando a gente lê isso aqui, a gente fala, meu Deus, o que poderia acontecer de pior? Aí vem as 7 trombetas. Vem as 7 trombetas, que uma das trombetas, quando o anjo toca uma das trombetas, uma nuvem de gafanhotos se espalha pelo mundo, só que são gafanhotos gigantes e que ferram como um escorpião. Escorpiões gigantes voadores, que não matam. Eles não têm poder de matar, só de causar dor por 5 meses. Pensa bem, irmãos, a dor que eles causam é como a ferrada de um escorpião, e não mata. E as pessoas sofrendo ali. Aí a gente fala assim, puxa vida, tá bom, né? Já teve aí os selos, as trombetas. Irmãos, ainda tem os 3 ais. Diga, ai. Porque dói muito esses 3 ais, né? Eu nem vou entrar no mérito da questão, depois vem as 7 pragas. Aí, quando já está tudo quase destruído, para terminar, ainda tem um pouquinho de gente viva, aí vem as 7 taças da ira de Deus. Aí é o Apocalipse. Aí, irmãos, a gente lê o Apocalipse e fala assim, meu Deus, ai, a besta, o 666, não é? Sabe, o falso profeta, o anticristo, ai meu Deus. Ai, será que a igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai passar? Não é? Irmãos, a gente está pensando errado. A gente está pensando na tempestade. A gente está ansioso com uma tempestade que nem chegou. Olha como que termina o Apocalipse. Aí sim, eu quero terminar com isso. Eu quero terminar lendo esse texto com você, porque o João vai ensinar para a gente como que a gente tem que lidar com essas tempestades que nem chegaram. Quem está comigo? Você já aprendeu a lidar com a tempestade que já passou. Não idolatra ela, pensa no arco-íris que tem aí na frente. Você já aprendeu a lidar com a tempestade que você está passando. Ei, vai buscar uma palavra, vai buscar o Senhor, vai buscar uma promessa. Agora, como lidar com a tempestade que nem chegou? O apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, o Apocalipse também está incluído nisso. Diga, coisa alguma. Pelo que eu não posso ficar ansioso? Por coisa alguma. Olha o que Jesus disse, não andem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Não andem ansiosos pela vida de vocês, porque a preocupação de vocês não vai acrescentar nem 50 centímetros ao curso da vida de vocês. Não adianta, é inútil a preocupação, não é? Agora, olha como que o João ensina a gente a lidar com isso. Eu quero terminar lendo esse texto de Apocalipse 21:1. Olha o que a gente tem que vislumbrar, gente. Olha o que a gente tem que olhar lá no futuro, lá na frente. Olha o que diz Apocalipse 21, a partir do verso 1. Eu vi novo céu e nova terra. Olha só. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Não é? Então, tem uma teoria que não é que a gente vai para o céu, é uma teoria, não é? Mas que o céu vem para a terra, que essa terra ela vai ser completamente restaurada, aleluia, não é? O sol dessa terra vai ser o próprio Senhor, e tudo que, até o Tietê, irmãos, vai ser restaurado. Quem tá me entendendo? O Tietê vai ficar lindo, cristalino, cheio de peixes, maravilhoso, né? Então ele fala assim, olha, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, que é Jesus. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vindo habitar com os homens de novo. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve isso, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele disse-me ainda, tudo está consumado, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho, aleluia, aleluia. Irmãos, é assim que a gente tem que olhar para o futuro, porque nós já sabemos qual é o final, amém? Esse é o final, a cidade, a nova Jerusalém descendo como linda, não é? O Senhor vindo habitar com o seu povo, Ele nos chamando de filhos, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais nada disso, as primeiras coisas já passaram, agora tudo é novo, é assim que a gente tem que pensar, aleluia, é assim que a gente tem que pensar no futuro, por isso que a gente não tem que ter, irmão, é por isso que a gente não tem que ficar ansioso, é por isso que o crente não pode sofrer de ansiedade, não é? Síndrome do pânico. Pânico com o quê? Pânico com a nova Jerusalém, pânico com Deus habitando entre nós, não, irmãos, pânico com a vida eterna, não. Então, queridos, é isso que nós temos que aprender hoje, amém, queridos? Muito bem, então durante as tempestades da vida, olhe sempre para o arco-íris da promessa, da aliança de Deus, como Noé. Então o arco-íris pode vir depois, como para o Ezequiel pode vir durante, como para o João pode vir antes, mas irmãos, se nós crermos, se nós tivermos olhos de fé, nós vamos olhar para o arco-íris, seja depois, seja durante, seja antes da tempestade chegar, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você.